Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos ao nosso curso de derivadas aqui no Me Salva. Bom, nessa primeira aula a gente vai entender exatamente de onde é que vem o problema da derivada, o que isso representa graficamente. Então olha só, nós vimos lá no comecinho dos limites que os limites eles vinham justamente de dois problemas, que um era o problema da reta tangente, da onde nasce o cálculo diferencial ou as derivadas, e o problema da área que gera o cálculo integral, a parte de todas as integrais que vem em sequência das derivadas. Bom, aqui nas derivadas o que a gente vai fazer? Então olha só, nós temos aqui o nosso eixinho, como de costume, e a gente vai dizer o seguinte: digamos que eu tenho uma função, uma f de x assim, certo? Bom, eu quero saber qual seria a taxa de variação de um ponto em relação ao outro da nossa função. Então, olha só, vamos dizer que o meu ponto inicial é esse daqui, tá? E eu vou chamar esse ponto inicial aqui do meu x0, tá? Vamos botar aqui, esse vai ser o meu x0, certo? Esse x0 também tem um valor de y, que vai ser a f de x0, ou então o y0. Vamos botar aqui f de x0, certo? Então tá, digamos que eu quero saber qual é a taxa de variação, quanto varia a função desse ponto até um outro que está mais à frente, que a gente vai chamar ele de x1, certo? Então olha só, nós vamos dizer aqui que nós temos um x1 e esse x1 associa com um valor de f de x1. Então vamos lá, quase pronto, f de x1. Ok, nós queremos saber a taxa de variação de um ponto em relação ao outro. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso traçando justamente uma reta, que liga esses dois pontos. Então, olha só, nós vamos fazer essa reta aqui, que liga esses dois pontos. Então, olha só, essa reta aqui, nós dizemos que é uma reta secante, tá? Por que é uma reta secante? Porque ela cruza dois pontos da nossa função, certo? Ele corta aqui, entra dentro da função e sai por aqui. Ou seja, cruza em dois pontos, é uma reta secante. Bom, o que a gente poderia fazer para saber qual é a variação em relação a esses dois pontos? Então, olha só, se nós formos olhar para essa nossa funçãozinha aqui, nós podemos medir a variação desses dois pontos fazendo o seguinte: vamos olhar exatamente para esse triângulo que apareceu aqui dentro da nossa função. Então, olha só, estou pintando esse triângulo de amarelo para a gente poder enxergar bem ele aqui. Bom, qual que seria a medida dessa partezinha vertical aqui do nosso triângulo? Bom, como nós estamos falando de um eixo x e y, nós vamos chamar essa medidinha aqui de delta y, ou seja, uma variação de y. E essa medida aqui, como nós estamos no eixo x, nós vamos chamar de delta x. Como que eu calculo delta y e como que eu calculo delta x? Delta y eu calculo fazendo o quê? O f de x1 menos o f de x0, certo? E o delta x? O delta x nós vamos fazer subtraindo o quê? x1 menos x0, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Se nós quisermos saber qual é a taxa de variação aqui, o que a gente buscaria? Nós buscaríamos justamente o coeficiente dessa reta que está aqui. Qual que é o coeficiente angular dessa reta? E nós lembramos lá da parte das funções que o coeficiente da reta a gente calcula como? O coeficiente angular da reta nós calculamos fazendo a igual a delta y sobre delta x, que é justamente o y2 menos y1, x0 menos x1 menos x0, mas aqui a gente faria como? Nós faríamos f de x1, certo? Menos f de x0, e tudo isso aqui dividido por x1 menos x0. Bom, nós vamos ver mais para frente que para a gente encontrar esse coeficiente angular aqui, nós podemos usar a técnica da derivada. Mas o que a gente tem que trazer principalmente daqui? Bom, essa é uma técnica para a gente saber qual é o coeficiente angular de um ponto em relação ao outro, traçando essa reta aqui.
Mas digamos que eu esteja interessado não em saber exatamente, simplesmente essa distância entre dois pontos tão distantes, que eu queira saber uma taxa, vamos colocar aqui, uma taxa instantânea de variação. Instantânea de variação. O que eu deveria fazer? Se eu quisesse saber uma taxa instantânea de variação, tá, eu teria que aproximar ao máximo esses dois pontos, de forma que esse ponto aqui caminhasse, né, esse x1, caminhasse em direção ao x0, se aproximando cada vez mais. E com isso nós poderíamos garantir que essa variação de x e variação de y seria mínima. E a gente poderia dizer o quê? Que a gente saberia qual a taxa de variação instantânea nesse ponto. Vamos observar como que isso aqui acontece? Então, olha só. Bom, nós já sabemos aqui como que a gente calcula, né, a taxa de variação de um ponto em relação ao outro, utilizando aqui uma reta secante. Então, olha só. Digamos aqui que agora nós temos outro planinho. Tem outro plano. Vamos colocar aqui. Vamos colocar outro plano aqui. E agora nós vamos dizer, tá, que a mesma função que nós temos ali, no mesmo ponto x0, tá, nós vamos querer saber uma taxa de variação instantânea em x0. O que a gente vai fazer, gente? Bom, nós estamos aqui com o nosso ponto x0, no mesmo lugar que nós tínhamos antes, e agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos botar aqui o nosso x0, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, nós temos aqui o mesmo ponto que nós tínhamos antes, tá? E o ponto que a gente tinha na frente, o x1, ele vai caminhar em direção, né? Vai caminhar em direção ao x0. Dessa forma, nós vamos querer encontrar o quê? Seria muito bom se nós pudéssemos, em vez de ter uma reta secante que cruza dois pontos, se nós tivéssemos uma reta tangente que simplesmente tangencia a função neste ponto. Então, olha só, vamos desenhar aqui uma reta tangente. Bom, beleza, né? Agora essa reta aqui, ela toca em apenas um ponto a nossa função. E com isso nós dizemos que essa reta é uma reta tangente. Ok? Então, olha só, como que a gente faz para encontrar isso? Bom, se a gente der um zoom aqui, tá? Vamos colocar aqui, e a gente for tirar um zoom dessa parte, o que a gente vai dizer? Tá? Vamos para cá. Se a gente for olhar essa funçãozinha que nós encontramos, a nossa f de x, lá dentro, o que está acontecendo? Basicamente, esse ponto que está colocado no x0, né, que é o nosso ponto inicial, ele está aqui, tá? Ele está aqui no nosso x0, certo? E o ponto que está mais à frente, ele vai caminhar em direção cada vez mais perto ao nosso x0, certo? Dessa forma, nós vamos diminuir isso daqui cada vez mais, tornando isso daqui praticamente desprezível. Quanto menor for essa distância, melhor vai ser a aproximação da nossa reta secante, que cruza dois pontos, a uma reta tangente, que simplesmente encosta em um único ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, essa distância que nós temos aqui, tá? x0, x1, nós vamos dar um nome para isso daqui, tá? Essa distância x0, x1, nós vamos chamar de, vou colocar aqui, h, certo? E essa distância h é o que a gente vai utilizar para fazer toda a base da derivada. Nós vamos dizer que o quê? Como que eu poderia calcular o meu coeficiente angular? Vamos dizer o nosso coeficiente angular a, utilizando a nossa aproximação em que nós queremos que essa distância aqui seja mínima, que seja muito, muito, muito pequena. Nós temos o coeficiente a e nós vamos querer que aconteça o quê? Nós vamos querer que essa distância h tenda a zero. Bom, quando a gente quer que alguma coisa tenda a alguma coisa, o que nós utilizamos? Nós utilizamos limites. Então, olha só, nós vamos calcular um limite, né, do que? Da função do h tendendo a zero. É isso que a gente quer encontrar. O que é o limite do que a gente quer encontrar? É do coeficiente angular. Como é que a gente calculava o coeficiente angular? É o nosso delta y sobre o delta x. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o limite de h tendendo a zero de quem? Quem que vai ser o nosso delta y? A gente já tem ele aqui, né?
Nosso ΔY é f de x1 menos f de x0. Então, olha só, quando a gente estiver falando aqui do h especificamente, tá? Que a gente fez essa distância x0, x1 tender a zero, como é que nós vamos colocar isso? Nós vamos dizer que dentro desse nosso zoom, tá? Essa distânciazinha que nós vamos encontrar aqui, essa distância é o h, certo? É a distância que a gente vai fazer tender a zero. Então, nós não temos mais aqui o f de x0 e o f de x1, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa funçãozinha, o valor inicial, que vai ser o f de x0, tá? E quem que vai ser o valor que vai estar na frente? O valor que a gente vai aproximar vai ser o f de x0 mais h. Por quê? Porque o h nós vamos fazer tender a zero, tá? Então, o que, que vai acontecer? O x1 que estava na frente virou o quê? O x1 que estava na frente virou f de x0 mais h. f de x0 está aqui, mais a distância h, que nós vamos fazer tender a zero, tá? Pode parecer meio confuso no começo, mas não é tão difícil assim. Então, olha só, nós vamos fazer o quê? Qual que é o ponto que está na frente? f de x0 mais h. Quem que é o ponto que está atrás? Menos o f de x0. E quem que é o valor de ΔX? Quem que é o valor que está embaixo? O valor que está embaixo é justamente o nosso h. E aqui nós acabamos de encontrar, tá? Concluindo aqui passo a passo, como que a gente calcula um coeficiente angular por limites, né? E isso daqui, gente, vai ser justamente a nossa derivada, tá? Aqui está a nossa derivada. Nas aulas de sequência, a gente começa a entender um pouquinho sobre a função derivada, como derivar em qualquer ponto, tá? Mas, basicamente, a derivada, toda a teoria da derivada, nasce aqui, querendo calcular o coeficiente angular, tá? De uma reta, fazendo essa distância entre esses dois pontos aqui da reta secante tender a zero, certo? E com isso a gente consegue, aí, utilizando algum processo de limite, calcular esse coeficiente angular aí com certeza. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continue na nossa mega série de aulas de derivadas. Muito obrigado e até logo!